Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se liga nesse exercício de agora, ó. Eu te informo os ângulos diretores de um vetor U e aí eu peço suponha que ele seja unitário e eu peço para você determinar as coordenadas dele, beleza? O enunciado mais preciso é o seguinte: os ângulos diretores de um vetor U são a 45 graus e 60. Se U é unitário, determine as coordenadas dele. Beleza? Aqui, como é, professor, que eu vou fazer esse exercício? Se liga, cabeção, no final da aula de teoria de cossenos diretores, eu fiz duas propriedades. A primeira dizia o seguinte, que os cossenos diretores ao quadrado somados davam 1 e todo vetor pode ser escrito como o tamanho dele vezes o quê? O vetor cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Ou seja, então eu tinha P1 aqui, só relembrando, P1 dizia o seguinte, que cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama era igual a 1. Ou seja, alfa, beta e gama são os cossenos diretores. Feito isso, eu tenho o seguinte, os cossenos diretores, ele me disse que são quais? A 45 e 60. Então aqui fica o quê? Cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de 45 mais cosseno ao quadrado de 60 graus. Isso daqui tem que dar igual a 1. Como é que eu vou resolver isso? Eu sei o cosseno de 45, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Eu sei também o cosseno de 60, que é meio. Vou levar esses valores ao quadrado, fazer essa continha de padoca, isolar, achar o cosseno de A. Quero a gente o quê? Que esse seja um ângulo conhecido. Se não for, paciência, né? Então vamos lá. Isso daqui fica cosseno ao quadrado de A mais cosseno de 45 a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de 60, cosseno de 60 é meio ao quadrado, isso daqui dá 1. Então, cosseno ao quadrado de A fica 1, já vou jogar tudo para lá, né? Então, veja o seguinte, quando eu levar a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, isso dá 2 sobre 4, dá meio, jogo para lá, menos meio. Aqui fica quanto? Meio ao quadrado é 1 sobre 4, jogo para lá, menos 1 sobre 4. Fazendo essa continha de padoca, tirando o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, que é 4, aqui fica, o numerador fica 4 menos 2, menos 1, ou seja, 1 sobre 4. Só que eu tenho quem é? Eu obtive que cosseno ao quadrado de A é 1 sobre 4, consequentemente, o que tem? Que cosseno de A é meio, cosseno de A meio. Observe o seguinte, se o cosseno de A é mais ou menos meio, né? Cosseno ao quadrado é 1/4, isso daqui é meio. Se cosseno de A pode ser mais ou menos meio, veja que o ângulo entre os vetores varia entre quanto? Entre 0 e 180 graus. Então eu tenho o seguinte, esse cosseno meio eu tenho duas possibilidades, ou o cosseno de A é meio, se o cosseno de A é meio, o ângulo A é quanto? O ângulo A é 60 graus, ou menos meio, cosseno de A menos meio, então o ângulo dele vai ser o quê? 120 graus. Consequentemente, eu tenho dois valores possíveis para A, A igual a 60 graus, ou A igual a 120 graus. Feito isso, beleza? Aqui acabou. Só que eu ainda não acabei o quê? Minha propriedade 2. A P2 dizia o seguinte, Lidóis. A P2 me dizia o seguinte, a P2 me dizia que o vetor é dado pelo tamanho dele, vezes quem? Cosseno de alfa,
cosseno de beta, cosseno de gama. E aí o exercício diz, olha, o U é unitário. Se o U é unitário, eu vou fazer o que, cabeção? Tamanho 1. Então o vetor U, nesse caso, fica igual a quem? Cosseno alfa, cosseno beta, cosseno... Ai, professor, aqui não é beta, é cosseno gama. Cosseno gama. Tá? Para vetores unitários, porque eu deixei aqui, se o vetor for unitário, as coordenadas dele só são os cossenos dos ângulos diretores. Se liga aqui, cabeção. Então eu tenho duas possibilidades para U. A primeira é se eu considero, se liga aqui, se eu considero A igual a 60 graus. Então vai ficar o seguinte, se eu considerar A igual a 60 graus, quem é cosseno de 60? Meio. Aqui, quem é o beta? 45 graus, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O outro é cosseno quanto? De 60, cosseno de 60 é meio. Ou, eu tenho a segunda possibilidade, se o ângulo A for 120 graus, ou seja, o cosseno menos meio. Então, eu tenho meio, e as outras duas coordenadas se repetem, né? Então eu tenho essas duas possibilidades, menos meio, raiz de 2 sobre 2 e meio. Observe o seguinte, então eu tenho dois vetores que satisfazem o quê? Essa propriedade, que dois vetores que satisfazem essa propriedade, dois vetores cujos ângulos entre o eixo Y e o eixo Z, por exemplo, são 45 graus e 60 graus. Aí eu tenho duas possibilidades. O primeiro ângulo é 60 ou 120, são esses dois vetores que satisfazem tal propriedade. Então essa questão é interessante, por quê? Porque eu, bastando o quê? Conhecendo o tamanho do vetor, então só para finalizar, o que é que eu preciso absorver dessa questão? Essa informação e essa informação. Conhecendo dois ângulos e o tamanho do vetor, eu determino completamente as coordenadas desse vetor, beleza? Beijinho, beijinho, fui. Até a próxima aula, começaremos produto vetorial, daquele jeitinho maroto. Beijinho, fui.